Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre globalização. A globalização é aquele fenômeno que explica a constante integração do mundo. Essa integração das diversas partes do mundo, do ponto de vista da política, do ponto de vista social, do ponto de vista da economia, do ponto de vista até mesmo da cultura, né? Afinal de contas, hoje, cada vez mais as pessoas elas vestem as mesmas coisas, ouvem as mesmas coisas, assistem aos mesmos filmes, às mesmas séries, tá bom? Toda essa integração ela foi possível através das telecomunicações, através da mundialização da internet também, né? A rede mundial de computadores, através dos meios de transporte, sobretudo transporte marítimo, e através também da alocação das empresas multinacionais em vários territórios espalhados pelo mundo. Primeiro, nós gostaríamos de destacar brevemente para vocês a questão das causas da globalização. Tá? A primeira causa que nós precisamos apontar é a questão da Revolução Industrial. Sim, aquela Revolução Industrial iniciada lá no século XVIII na Inglaterra, mais particularmente em duas cidades, Manchester e Liverpool. Então esse processo de industrialização do mundo começa lá. E no século XIX começa a se expandir para alguns territórios da Europa e até mesmo neste século para os Estados Unidos e na sequência o Canadá, que são os dois únicos países da América do Norte, inclusive, que são considerados desenvolvidos, tá bom? Na verdade, os únicos de todo o continente americano. E essa industrialização, ela proporcionou avanços tecnológicos que contribuíram para esse processo da globalização. Alguns estudiosos apontam que o fenômeno da globalização ele começa lá com as grandes navegações, ainda no século XV. Tá? No entanto, essa integração ela foi se tornando cada vez mais intensa, essa aproximação entre os territórios, entre as culturas, entre a economia, entre a política, se tornou algo muito mais expressivo com o avanço da industrialização, com o avanço da Revolução Industrial em suas fases subsequentes, tá? Até chegar à Revolução Técnico-Científica, que é a atual fase desse fenômeno de industrialização do mundo. Vocês sabem que o Brasil foi um país que foi considerado um dos últimos a passar por esse processo, por isso ele é chamado de país de industrialização tardia, tá? Nós costumamos apontar o início da industrialização do nosso país no final do século XIX, né? Onde nós tivemos ali a Era Mauá, né? Em 1914, 1918 também tivemos ali um tímido início da industrialização, mas esse processo se intensifica mesmo no nosso país na década de 30, tá? No governo de Getúlio Vargas. Tá? Isso é importante para que a gente comece a entender como é que se deu esse processo de integração do mundo e como é que o Brasil começou a entrar neste contexto de um mundo globalizado, tá bom? Um outro ponto que nós precisamos destacar como causa da globalização é a questão do neoliberalismo. Mas antes de falar de neoliberalismo, é importante que você tenha em mente que o neoliberalismo, assim como o liberalismo e o keynesianismo, né, que o antecedeu, são as diferentes faces manifestada pelo sistema econômico vigente no mundo, que é o capitalismo. Então, antes de nós chegarmos ao atual modelo neoliberal, nós tínhamos o liberalismo econômico de Adam Smith, de David Ricardo, que pregava a não intervenção do Estado na economia. No entanto, com o desenrolar da história, se percebeu que este sistema ele não daria certo.
E isso ficou muito claro em 1929, 1930, quando da ocorrência da grande crise, a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então entra em cena, um outro sistema, o chamado keynesianismo, com John Keynes, que pregava uma mínima intervenção do Estado na economia a fim de atender determinadas necessidades sociais de uma população específica, especialmente em momentos de crise. Então, esse novo sistema ele dura até a década de 30, a década de 80, quando dá espaço para o estabelecimento do atual modelo neoliberal que nós estamos vivendo, que prega, como vocês sabem, especialmente a questão das privatizações das empresas estatais. Nós temos uma maior abertura econômica, para o capital externo, tá? E nós temos também uma diminuição dos gastos públicos, certo? Então tenham em mente essas duas questões que são apontadas como causas do fenômeno da globalização: a Revolução Industrial e o neoliberalismo econômico. Outro ponto na sequência do nosso raciocínio é a questão da interdependência econômica no contexto da divisão internacional do trabalho. Ora, quando nós falamos de divisão internacional do trabalho, nós precisamos lembrar que existem duas divisões internacionais do trabalho. Existe a divisão internacional do trabalho clássica e a nova divisão internacional do trabalho. Na divisão internacional do trabalho clássica, você tem países subdesenvolvidos, não industrializados, vendendo matéria-prima, produtos primários para países industrializados e importando desses países produtos industrializados. Já na nova divisão internacional do trabalho, você tem países subdesenvolvidos e industrializados, como o Brasil, a Argentina, o México, vendendo também matéria-prima, exportando matéria-prima para esses países desenvolvidos, mas exportando também produtos industrializados. E, ao mesmo tempo, importam produtos industrializados de fora também. E tecnologia para continuar investindo na sua indústria, certo? Então, este atual modelo de interdependência econômica ele é desigual e ele beneficia apenas os países desenvolvidos, os países industrializados, que são aqueles que participaram no contexto do início da Revolução Industrial. Primeiro a Inglaterra, depois países europeus, e foi se expandindo consequentemente para as diversas partes do mundo. E por que é desigual? Porque os produtos industrializados eles têm um maior valor agregado no mercado internacional, ou seja, eles valem mais do que os produtos primários. E além disso, os países subdesenvolvidos, especialmente aqueles que não são industrializados, terminam exportando solo, terminam exportando água, tá? Que nós chamamos de água virtual, porque eles necessitam desses elementos para poder cultivar determinada cultura, eles necessitam desses elementos para poder criar o animal que vai gerar a carne que será exportada para os frigoríficos internacionais, tá? Então é desigual porque terminam lucrando menos esses países subdesenvolvidos não industrializados e terminam prejudicando o seu próprio meio ambiente. A questão da agricultura industrial, ou seja, a agricultura em larga escala, com a utilização de muitos maquinários, termina tapando os poros do solo, tá? Impermeabilizando o solo, comprometendo a irrigação interna do solo e o levar de nutrientes para o interior do solo para que haja a sua manutenção, tá?
E além disso, a questão dos agrotóxicos, né, os pesticidas que são despejados nessas grandes lavouras industriais que terminam também comprometendo as águas subterrâneas, terminam comprometendo as águas dos rios também e desestruturando todo um ecossistema, tá? Que está naturalmente estabelecido e controlado sem a intervenção do ser humano. Então é desigual por esses e por tantos outros motivos. Um outro aspecto que nós precisamos destacar, né, nesse contexto da globalização é a questão da sobreposição do poder privado sobre o poder estatal. Muitas vezes é desenvolvida uma guerra fiscal entre os estados para ver quem oferece as melhores condições para empresas multinacionais instalarem as suas subsedes, as suas unidades. Então, esses territórios de países especialmente subdesenvolvidos terminam ofertando condições que essas multinacionais costumam considerar como atrativas. Então, aqui no meu país você vai encontrar uma flexibilização das leis trabalhistas, uma flexibilização das leis voltadas para a proteção ao meio ambiente. Você vai encontrar uma mão de obra barata, uma mão de obra em grande escala, tá certo? Então, você tem muitas das vezes o Estado se submetendo às exigências de uma empresa multinacional, né? E diminuindo desta forma a soberania que ele exerce sobre o seu próprio território, permitindo que as multinacionais elas ditem algumas regras para o seu estabelecimento. Um outro problema que é vivenciado na atualidade, nesse contexto da globalização, é a questão do desemprego estrutural. Nós não podemos deixar de citar este ponto. As empresas elas têm buscado cada vez mais ter um menor número de trabalhadores, para não ter que lidar com questões relacionadas à falta do trabalhador em determinado dia de trabalho, não ter preocupações em pagar direitos trabalhistas, 13º salário, as férias do trabalhador. Então, cada vez mais essas empresas têm investido em tecnologia e em mão de obra especializada. E muitas vezes o trabalhador ele não tem condições de investir na sua formação técnica, na sua formação profissionalizante. Tá? E somado ao desemprego, né, natural, né, fruto de uma má gestão político-administrativa do território, soma-se também esse desemprego chamado de desemprego estrutural, gerado pela automação industrial, tá? Gerado pela mecanização, pela substituição da mão de obra humana pela mão de obra das máquinas. Então, neste vídeo de hoje nós destacamos alguns pontos concernentes à globalização. Você teria muitos outros elementos para poder correlacionar, tá? Haja vista que este fenômeno é um fenômeno amplo. Então, muito obrigado pela sua participação no nosso canal e até o próximo vídeo.